E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a libertação sexual e o controle político, como o desejo, o vício, a manipulação, a propaganda, a quebra da família, da moral, como essas coisas elas são oferecidas como um aumento na sua liberdade, mas na verdade isso é uma forma de dominação política, né? Uma vez que você fica viciado nesse tipo de coisa, você vai tender a recorrer, né, a esses movimentos políticos que apoiam essas questões, essas pautas. Eu vou explicar o mecanismo tanto histórico, né, um pouco algumas ferramentas psicológicas também, bem de maneira bem superficial, né, para o vídeo não ficar muito longo, tá? E basicamente eu vou usar a narrativa desse livro aqui, ó, Libido Dominante, né? Eu vou contar as teorias, né, a história que esse livro conta, que me parece muito coerente, de ver isso na realidade acontecendo. Ele fala exatamente sobre isso, né, sobre como, principalmente o sexo, né, que é a principal ferramenta, mas não só o sexo, de ver isso sendo utilizado de outras formas, como forma de controle político. E a gente acha que isso é novo, apesar de que esse livro nem é tão novo, mas esse conhecimento muito menos. Né? Santo Agostinho, século IV, ele já dizia, né? Até anotei aqui para não esquecer, um homem bom, ainda que escravo, é livre. E um rei, e um homem mau, ainda que rei, é escravo. É uma frase que parece estranha, parece contraditória, mas que hoje faz pleno sentido para mim, é uma das frases que melhor explica o homem hoje, a vida humana hoje para mim. Quanto mais você cede aos seus desejos, mais inconsequente você vai ficando, mais você perde o controle. Quanto mais você mantém o controle da razão, dos seus princípios, da sua moral, que aí no meu caso é o cristianismo, né, são os princípios cristãos, esse a minha forma humilde de ver a vida é a única forma de você se manter livre, né, de você se manter autônomo e se manter assim, conseguir fazer escolhas racionais, né? Quanto mais próximo você está desses princípios cristãos. Lógico que a nossa vida é o tempo todo uma disputa, hora a gente perde, hora a gente ganha, né? Hoje, infelizmente, é que a gente vê a humanidade se perdendo cada vez mais e por isso cada vez mais perdendo espaço político, né, e perdendo espaço econômico também. Muita gente acha que a gente vive o auge das civilizações, mas não é. Nenhum faraó egípcio, nenhum tirano romano pensava ter o controle da população como se tem hoje, né? Falar assim, fique em casa e o cara ficar. Isso nenhum, nem Stalin, nem Hitler, Napoleão, ninguém nunca imaginou uma coisa dessa. Né? Esse controle absoluto, né, de quantos copos d'água você vai tomar, né, através da ciência ou quer que seja outras ferramentas que acabam se tornando braços da política também, né? O fato é que nunca se houve um controle tão grande sobre alguns aspectos positivos, mas de uma forma geral acaba sendo negativa, né? Como eu já disse no vídeo anterior, o diabo está aqui para enganar e para matar. Hoje ele não mata, não precisa matar mais, por quê? Porque ele engana. Então, quer dizer, se você encara a vida como um teste, uma passagem, não faz tanta diferença você viver 10 ou 20 anos a mais e no final perder a sua salvação, né? Concorda comigo? Mais vale uma vida mais humilde, com menos tecnologia, tudo menos, e você alcançar a salvação. Isso para quem acredita no cristianismo. Isso é bem lógico. Né? Se você tem o resto da eternidade, né? Se nós somos já almas imortais, a gente já nasce imortal. Você só vai decidir para onde que a gente vai. Bom, pouco importa um pouco mais de conforto, de segurança, né? Sem a liberdade, sem a verdade, né? Não é esse o ponto, né? É muito mais importante a gente ter o conhecimento da verdade, né? E por isso que Jesus Cristo disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Essa é
uma grande verdade, né? E quando ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, é isso que ele quer dizer, essa verdade que vai nos libertar. E a verdade, muita gente contrapõe a fé e a ciência, não tem nada disso. O discurso de Jesus foi totalmente coerente, é totalmente racional, né? Tanto que tem grandes pensadores que seguem os ensinamentos de Cristo e que se você acompanhar o mínimo da obra desses pensadores, você vai saber se posicionar e vai entender, né, tudo o que acontece no mundo hoje. Como eu citei uma frase de Santo Agostinho, poderia citar São Tomás de Aquino também, basta esses dois. Se você conhecer o mínimo sobre esses dois, você vai entender muito melhor o que acontece no mundo do que você ficar vendo propaganda política no Jornal Nacional toda hora, e você fica, quanto mais você assiste, mais perdido você fica. Né? Essa que é a verdade. Acabei até me alongando aqui na introdução, mas enfim, segundo o Liber Dominandi, né, ele começa contando a história, principalmente a partir da Revolução Francesa, né, onde surgiram essas ideias de liberdade, né, igualdade, libertinagem também, muito associada às políticas de liberação sexual, né, o iluminismo, a razão. Então, quer dizer, esquece a religião, esquece a moral, como se pudesse existir algum tipo de regulamento que não seja arbitrário sem a moral cristã, né? Enfim, e essas ideias elas expandem, né, na Revolução Francesa. Ele cita até um autor, né, que entre as várias seitas, né, sociedades secretas que se criaram naquela época, que se desenvolveram, né, uma delas foi criada até por jesuítas e aproveitou da confissão, né, tirou essa ideia da confissão para como tomar isso como uma ferramenta de dominação das pessoas, né? Ele ia explorar esse segredo, esse lado sexual das pessoas, né? Essa coisa da pessoa se sentir mal com aquilo e usar isso, né, como informações para essas sociedades, e a partir daí ter um controle, né, dessas pessoas, criar uma rede de informação sobre a vida das pessoas que participassem da seita, nessas questões sexuais, íntimas, né, e fazer uma dominação mesmo, né, a partir das pessoas, explorar uma espécie de quase que uma chantagem, né, indireta ou até mesmo direta a partir dessas pessoas. Assim começa, né, essa reação. Começa a ter um estímulo, por um lado, um estímulo à liberdade, um estímulo à libertinagem, né, ao sexo livre. Por outro lado, isso era utilizado como uma ferramenta de dominação, né, porque todo vício ele tem dois lados. Você fica livre para usufruir do seu vício, para se libertar, para se divertir, enfim, para fazer o que você quiser. Mas por outro lado, quem controla a sua droga, que você é viciado, tem o seu controle, né? Então, basicamente, esse é o mecanismo de controle, né, através dessa liberação sexual, porque nada é de graça, né? Ninguém estimula isso de graça, principalmente na política. E principalmente no início já do século passado, outras coisas que contribuíram para essas ferramentas de dominação é o desenvolvimento de técnicas psicológicas mesmo de controle, né, como o reflexo condicionado, né. Teve um pesquisador, o livro cita, acho que é o Aston, o nome dele, eu posso até conferir aqui depois, mas a técnica é reflexo condicionado. Ele percebeu que se ele botou, o experimento era o seguinte: ele botava uma criança, essa criança assistindo uma música, né, e aparecia um bicho, né, um bichinho. Quando esse bicho aparecia, a criança normal não reclamava, não fazia nada. Mas num segundo momento, quando aparecia, ele fazia um segundo teste. Ele botava um bichinho qualquer, e disparava um alarme, um barulho ensurdecedor, uma coisa assim de amedrontar e tudo mais. Nesse momento a criança começava a chorar, não por causa do bicho, como ele já tinha visto no primeiro experimento, mas por causa do barulho. A partir daí ele começava a condicionar a criança a toda vez que o bicho aparecesse ele fazia o barulho, até o momento
que, mesmo sem o barulho, como a criança já tinha feito esse condicionamento, né, de associar o bicho ao barulho e a uma coisa ruim, ela já chorava e já esperneava só de ver o bicho, não precisava mais do barulho. Né? E a partir daí eles viram que o ser humano poderia ser controlado dessa forma. Né? E foram utilizadas a propaganda, né, o condicionamento e a educação, né, vem controlando as pessoas desde dessa época para cá, né, onde já eram ideias, né, desse autor inclusive, né, que descobriu essa técnica, que os pais deveriam deixar de educar as crianças e essa educação devia se passar para especialistas, né, psicólogos, educadores, pessoas que tivessem essa técnica para elas educarem as crianças, né? Enfim, e aí hoje a gente confia plenamente, será, nessas teorias que são ensinadas para esses especialistas, né? O que tem acontecido com a educação dos jovens? A gente sabe até com a minha mesmo. Eu vou te falar que com a minha mesmo eu fui na escola, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo fora do colégio, mais eu vejo que eu estava lá sendo enganado. Mas enfim, você faça, quem tiver um filho adolescente, alguma coisa assim, né? Às vezes deixa na mão desses especialistas, eles estão usando técnica de condicionamento sempre voltada à libertinagem, à quebra dos valores morais, à quebra dos valores cristãos. Né? Eu fiz um último vídeo explicando isso, como o cristianismo é sempre atacado ao longo da história. Né? Então você tem, a partir dessas técnicas, essa estimulação cada vez mais forte da propaganda, do sexualismo, a pornografia, né? Aí começa com a internet. Então você começa a ter essa estimulação sexual dos desejos. O uso de drogas, ele não cita o uso de drogas, mas você pode fazer um paralelo que é muito parecido. Você começa a ter uma quebra desses valores morais, né? E a partir do momento que você tem esse descontrole dos valores, isso estoura onde? Estoura na família. Né? A família, ela começa a se rachar, não à toa, né? Muito raro hoje em dia você vê, de fato, uma família tradicional, né? Um casamento, a maior parte dos casamentos eles não duram muito tempo, né? Porque justamente por causa desse estímulo à liberdade, ao estímulo aos desejos, né? Como se isso fosse de fato a coisa mais importante. Você não vê mais aquele compromisso, aquela missão de vida mesmo, né? Que é de manter os valores, de progredir a sociedade como aqueles valores do conservadorismo, que eu posso até fazer um outro vídeo sobre isso. Você manter os valores que você recebeu e que construíram o mundo que você vive. Ficou muito aflorada essa questão da revolução. Vamos mudar tudo, está tudo ruim, o que é antigo é tudo ruim, só é bom, novo. Né? E sempre associada a essa questão sexual dos desejos, né? Onde o sexo se torna um vício, sem perceber. A gente não percebe mais, mas isso é um vício, as pessoas se descontrolam. Se você não consegue ter o controle de si, né, em uma situação, o próprio controle, o autocontrole, isso é um vício. Isso não é uma situação normal. Se você sabe que você tem a sua família, que você tem, enfim, a sua situação ali, você não consegue, e assim, isso é muito comum. Eu falo até por mim mesmo, eu me via nessa situação, graças à leitura, graças aos estudos venham me libertando. Né? Mas eu me via alguns anos atrás, logo assim que eu vim para o Rio, era bebida, eu achava que eu tinha que chegar em casa de manhã, porque se eu não chegasse em casa de manhã, a noite tinha sido ruim. Então, quer dizer, essa coisa, a bebida também vem junto, o álcool, o vício, né? E vem esse controle e sempre estourando na família. Eu fiz uma anotação aqui, tá, pessoal, para eu não me perder, já estou me perdendo, que eu falo muito. Bom, então você tem essa perversão, esse vício, e obviamente com isso você quebra os valores morais, né? Você quebra ali a família. Porque o que acontece? Tem até um segundo livro, né, que eu vou levantar aqui, que é o Maquiavel Pedagogo, que ele fala sobre isso. O livro do Jardim das Aflições também fala dessas ferramentas psicológicas. Ele cita até melhor essa parte do que o Libido Dominante. Apesar do Jardim das Aflições falar de outras coisas também. Mas o Maquiavel Pedagogo, ele fala de uma técnica de dominação psicológica que é a seguinte: você tem os seus valores. A partir do momento que você é estimulado, como, né, através da propaganda, da mídia,
dessa quebra dos valores, enfim, a fazer coisas que são contrárias aos seus princípios, o que você tende a fazer? Ou você se vê como errado e faz aquela coisa da confissão que a gente não tem mais com o padre, né? De olhar para dentro da gente, admitir que errou, tentar se corrigir. Você tem essas duas, ou você vai fazer isso, ou você muda os seus princípios. Hoje, como a gente já não tem mais esse hábito da confissão, o que a gente faz? A gente muda os nossos princípios, né? Então, quer dizer, essa liberação sexual, o que ela estimula? Estimula a mudança de princípios. Você passa a ter outros princípios, a adotar outros princípios, principalmente os princípios cristãos, né? Se o cristianismo prega a família, a fidelidade, a sinceridade, a verdade, aquelas coisas, e você já tem um comportamento sexual que não encaixa naquilo ali, você não se controla mais, você já não tem mais o controle de si, ou você admite que você está errado, que você está no erro, que você precisa mudar, ou você muda os princípios, né? Tá cheio de princípios por aí. O que as pessoas fazem? Essa é uma técnica de dominação e de controle citada aqui no Maquiavel Pedagogo. A pessoa muda os princípios, principalmente se for em ações públicas, né? Se alguém sabe, as pessoas sabem, acabam sabendo, as pessoas veem que você já tem esses novos hábitos, e para não se colocar como errado, você muda. Então você quebra a família, quebra a moral, quebra o cristianismo, né? E a pessoa vai ficando cada vez mais o quê? Viciada, é como uma droga mesmo, né? Mais dependente daquilo ali, consome aquilo ali. Você vê que hoje o sexo está associado em tudo, né? Eu vejo o Instagram assim, você não consegue ver uma foto praticamente que não tem algum apelo sexual. Em tudo, em todos os filmes, em todas as séries, em todas as músicas, então, mesmo as mais antigas, todas têm apelo, praticamente todas têm um apelo sexual. E isso acaba que você acha que é normal, mas não é normal. Não era normal, agora passou a ser, né? O conceito de normalidade ele muda com o tempo, né? Mas não era normal, agora é normal. Bom, uma vez que você quebrou esses princípios, que você precisa de outros princípios, você vai buscar princípios que se adequam às suas atitudes. Você não vai adequar as suas atitudes aos seus princípios, não. Você já tem aquelas atitudes e você já é dependente delas. Você vai procurar quem defende essas suas atitudes, né? E aí que as pessoas se associam a movimentos revolucionários, a movimentos políticos de libertação sexual, de liberação sexual, porque é meio que um reconforto, né? Aquilo que eu falei da confissão, que a pessoa ia no padre, se confessava, pedia perdão, rezava ali 3 Ave Maria e 10 Pai Nosso e se sentia perdoada por Deus. Hoje ela não precisa mais disso. Por quê? Porque ela tem ali uma comunidade, uma sociedade, um grupo que vai aceitar, que vai aplaudir e que ela vai lutar por aquilo, e que isso vai fazer ela se sentir uma pessoa melhor, com os próprios erros. Tá? Bom, eu estou julgando assim como erro, pessoal, dentro de dos meus princípios, que é o cristianismo. Tá? Então isso é um pressuposto aqui de tudo que eu vou falar. Né? Se a pessoa não acredita em Jesus Cristo, realmente ela talvez vai discordar de muita coisa. Tá? Estou falando a partir desses meus princípios. Então, quer dizer, em vez dela se corrigir, ela busca esse grupo onde ela vai ser aceita e vai os próprios, aquilo que era um erro que ela cometia passa a ser uma coisa que ela tem que se vangloriar e bater palma e botar foto que está fazendo e contar para os outros, e aquilo vira uma ferramenta de luta pela libertação. Não é mais uma quebra da moral, né, uma traição a alguma pessoa, alguma coisa do tipo. Não, é liberdade, é você lutando contra o obscurantismo, né? Jesus foi realmente muito opressor, uma pessoa assim abominável, né? Vamos botar assim entre aspas, e você tem que lutar contra tudo isso, porque isso é terrível. O bom são esses movimentos políticos que defendem toda essa libertinagem, essa liberação, esse oba-oba, sexo, drogas, e isso que passa a ser o bom, né? Uma vez que a pessoa se vê presa daquilo, ela não vai mais, para ela se soltar realmente, só a mão de Deus, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu me via com a bebida há muito tempo já, que eu já não conseguia me libertar sozinho, até que realmente Deus precisou tocar para eu conseguir me libertar.
Senão eu não conseguia. Eu sozinho eu não conseguia, eu não tenho dúvida nenhuma disso. A pessoa fica numa situação realmente que ela não tem mais o autocontrole. Então uma situação, né, que é onde eu queria chegar, que começa como a libertação dos desejos, começou lá na Revolução Francesa, e aí você vê que como essa ação histórica acontece ao longo dos séculos, a ponto de um indivíduo sozinho não perceber. E aí você vê que é um plano do maligno, né? Que eu falo que ele está aqui para te matar e para te enganar. Hoje ele não mais para matar, só para enganar. Ele traça esse plano de lá na Revolução Francesa era uma libertação, né? Agora você está totalmente controlado politicamente a partir disso. Como eu disse, os estados de hoje eles têm um poder sobre a população muito maior do que qualquer faraó do Egito, qualquer imperador romano. Por quê? Porque nunca passou na cabeça desses caras de controlar o que o cara está fazendo dentro de casa. Controlar a página da internet que o cara tá olhando, gente. Que é isso? E as pessoas acham isso normal. Né? Isso era completamente absurdo. Nem eles pensavam. Se você falasse isso aí para algum imperador romano, ele te mandava te matar. Ele falava, não, eu sou ruim, mas isso aí é demais, não dá para mim. E hoje em dia é o normal, é o padrão. Eu vou controlar até a cor da camisa que você está usando. Então é nesse nível que a gente está chegando. Então aquilo que começou, né, ao longo dos séculos como uma libertação, lá no século XVIII, libertação sexual, hoje as pessoas são viciadas nisso. Isso se coloca como uma ferramenta de controle político, ideológico e de controle econômico, inclusive. Né? A gente perde cada vez mais, a gente vê avançando aí as pautas até do globalismo, muita gente já fala do globalismo, até algumas décadas as pessoas falavam em teoria da conspiração com o globalismo, mas cada vez mais não tem como você negar. Né? Você vê a ONU, criam leis lá e os países começam a importar. Sim, você já vê que já tem organizações globais que criam as normas, as regras, e a Organização Mundial da Saúde, todo mundo é obrigado a seguir. Eu não votei no presidente dessas organizações, eu votei aqui, mas não é aqui que manda mais, isso já vem global. Né? Cada vez mais a gente vai perdendo as nossas liberdades. A gente vê o modelo chinês total de controle total, sendo cada vez mais assim, as pessoas falam, né, na mídia, a gente vê só falando bem. Por quê? Porque é o que está vindo, esse controle absoluto, né? O que começa com uma liberação, chega a esse ponto de controle absoluto, e aquilo que era uma busca pela liberdade acaba te tornando um escravo, literalmente, não é no sentido figurado não, literalmente. Vai chegar ainda nesse ponto de escravidão, ainda não chegou não, mas vai chegar. Né? E eu falei de ferramentas parecidas, né? Você pode utilizar o uso de drogas da mesma maneira, né? Da mesma forma, e também o uso do cigarro, a inserção do cigarro, né? No movimento feminista, também era uma coisa de liberdade. Eu vou me libertar, eu vou me entupir de cigarro para me libertar. Olha como a propaganda, essas ferramentas de propaganda que eu citei no início, né, como elas mexem com a cabeça da pessoa, e a partir do momento que a pessoa começa a tomar uma atitude entre ver que ela está errada, né, e se redimir, ela prefere mudar os próprios princípios. Então ela acha que ela está fumando como uma forma de libertação. Aí depois, né, enfim, o que tem a ver uma coisa com a outra ninguém sabe. Né? Então, como eu botei no último vídeo, né, se Deus não existe, tudo é permitido, né? Então, quer dizer, isso que eu falo tem sentido através da ideologia cristã, das ideias do cristianismo, né? Talvez nem é difícil você criar uma moral sem Deus. A gente acha que vai afastar Deus e a ciência vai impor uma moral, o positivismo, mas não existe essa moral da ciência. O que vai existir da ciência é um controle absoluto por quem está no poder e quem controla essas ferramentas, né? É isso que vai acontecer. A única forma da gente se manter livre, como eu comecei no início, é com Santo Agostinho obedecendo aos princípios do cristianismo. Dessa forma a gente vai se manter livre, por mais escravo que a gente esteja fisicamente, né? Como teve o Epiteto, né? Na Grécia Antiga, era um escravo e era filósofo. Né? A liberdade, isso é liberdade individual. O resto é brincadeira. Né? Você fazer sexo, você usar drogas, isso não é liberdade. Isso aí você é um escravo do seu vício, e as pessoas
e quem está no poder utiliza esse seu vício para te controlar. Estou fechando já, pessoal. Só 2 frases que eu queria para completar. Uma é da Madre Teresa de Calcutá: quer salvar o mundo, vá para casa e ame a sua família, né? Então é por isso que a família é o que eles mais atacam. Para mim, você tem uma coisa que é a maior ferramenta para o diabo entrar na sua vida, que são os desejos sexuais. É por ali que ele entra, e aí ele vai te arrombando, ele te arromba de uma maneira que daqui a pouco você vai achar que o que você está fazendo é certo, porque você já não vai ter mais vergonha na cara de falar, não, eu estou errado. Aí você vai preferir admitir que tudo vale. E a maior defesa contra o inimigo é a família, né? É ali que você vai conseguir se manter firme com a sua moral, com os seus princípios, com os seus valores, com a sua ideologia, educar seus filhos, né? E quando Jesus disse, vão e preguem o Evangelho, esse é o verdadeiro sentido da paz mundial, né? Muita gente fala hoje de dominações políticas, né? De partidos políticos como forma de paz mundial, né? Onde mais segregam as pessoas do que unem em grupos diferentes, cada grupinho brigando pelos seus direitos. Jesus virou e falou, olha, não tem grupo nenhum, né? Aqui é todo mundo filho de Deus, todo mundo é irmão, herdeiro do Pai, todo mundo é igual. Não tem essa de mimimi pra lá, mimimi pra cá. Todo mundo é igual. Enfim, então essa é a mensagem que eu queria deixar para hoje aí. Me alonguei um pouquinho, mas espero que tenha valido a pena. Vou pedir para você curtir, compartilhar aí, comentar, sugerir um novo tema. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima.